Na questão 4, ele me dá o seguinte. O polinômio P de x, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d tem coeficiente dominante igual a 1. Então, ele falou que o coeficiente dominante igual a 2, perdão. Coeficiente dominante nada mais é que o meu A. Então, ele falou para falar que o A vale 2. Perfeito? E ele pede a soma de A, B, C e D. Então, ele quer de todos os coeficientes, sabendo todas as suas raízes. As raízes são menos 2, 1 e 3. Pelo teorema da decomposição, isso aqui é muito importante, pelo teorema da decomposição, esse mesmo polinômio pode ser escrito assim, ó. Coeficiente dominante primeiro, que é A, vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz. Como a primeira raiz é menos 2, você vai colocar mais 2. Como a segunda raiz é 1, você vai colocar menos 1. Como a terceira raiz é 3, você vai colocar menos 3. Certo? Agora basta multiplicar tudinho. Eu vou multiplicar esses dois aqui por distributiva, todo mundo por todo mundo. Depois eu vou finalizando, ok? Então acompanha a multiplicação mais rápida aí. Então multipliquei tudo. Agora vamos juntar os termos semelhantes, né? Que eu tenho aqui 2x ao cubo, é um deles, beleza. 6 e 2 negativo, menos 8x quadrado, certo? Tinha um mais 4 aqui perdido aqui no meio, certo? Então vai ser, vou colocar daqui a pouco, mais 4, perdão, aqui, x ao quadrado. Aí você tinha 6x, 12 e 4. Aqui vai dar menos 16 com mais 6, menos 10x. E por fim, o termo independente, que é o termo 12, ok? Beleza? Então, conferindo aí, eu tenho essa situação. Por fim, eu então descubro quem é o meu polinômio, que é 2x ao cubo menos 4x quadrado menos 10x mais 12. Esse é o meu polinômio. Consequentemente, o primeiro coeficiente dominante é o A, já sabia. O segundo, B. O terceiro, C. E o quarto, D. Ele pede para somar todos eles. A mais B mais C mais D. Certo? Que vai dar 2 menos 4 menos 10 e mais 12. Certo? Então, a resposta aqui vai dar 14 menos 14, 0, alternativa correta, alternativa letra A. Questão interessante, teorema da composição na veia, beleza? Vamos para a próxima. Então, nessa questão 5, eu tenho, resolva a equação tal, sabendo que uma das raízes é igual ao produto das outras duas. Considere que as raízes da equação são x1, x2, x3 na ordem. Calcule 2x1 mais x3. Então, vem comigo. Primeiro, você tem que... Considere isso aqui seu polinômio. Então, você tem que P de x é igual a x ao cubo menos 11x quadrado mais 36x menos 36. Ele fala que uma das raízes é igual ao produto das outras duas. Então, ele está querendo dizer que, sei lá, x1 igual a x2 vezes x3. Volto a dizer, eu não sei se é assim. Eu não sei se a ordem será essa, ok? Pela lógica, como uma é igual ao produto das outras duas, teoricamente a maior de todas vai ser o produto, pela lógica, né? Nem sempre isso vai acontecer, mas vamos colocar assim. Então, a x3 é igual a x1 vezes x2. Quando o assunto é produto, você pode lembrar das relações de Girard. E as relações de Girard são soma, que é menos b sobre a, somar as três raízes. O produto de 2 a 2 é c sobre a,
E o produto das três, produto triplo, é menos D sobre A. E nessa equação eu tenho que esse cara é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C e esse aqui é o D, certo? O D é o termo independente. Então, se eu jogar nessa fórmula aqui, olha que legal. Produto triplo nada mais é do que x1 vezes x2 vezes x3. O produto dessas raízes é dado por menos D sobre A. Então, vai ficar menos 36 sobre A, que é 1. Vai dar 36. O que eu tenho aqui de informação, então, que eu acabei de encontrar? Eu sei que o produto de x1 vezes x2 vezes x3, o produto delas dá igual a 36. E eu sei do enunciado da questão que, por exemplo, a x1 e a x2 pode ser resumido como somente a x3. Então, eu deixei uma incógnita só. Olha que legal. x3 vezes x3. O que é x3 vezes x3? x3 vezes x3 é x3 ao quadrado. Beleza? Beleza. Então, eu sei que para achar a raiz, para achar o x3, basta tirar aqui e colocar a raiz do outro lado, certo? Eu vou considerar só positivo. Isso aqui eu transcrevi do enunciado, tá? Mas lá ele fala que essas raízes são maiores que zero, ok? Então, ele fala no cantinho que x1 é maior que zero. Eu não tinha lembrado de registrar aqui, mas como é a correção da prova, eu lembro que tem isso. Consequentemente, eu sei que o meu x3 é 6, beleza? Eu descobri que uma das raízes é 6. Se uma das raízes é 6, eu consigo encontrar as outras duas, que é o x1 e que é o x2. Como mesmo? Se você descobriu uma, basta fazer nosso querido Briot-Ruffini aqui, que é a divisão. Sabemos que uma raiz é 6. Sabemos que os termos do seu polinômio é 1, menos 11, 36 e menos 36. Ok. Baixo 1 e faz a conta, vai ter que dar 0 aqui no final. 1 vezes 6, 6. 6 com menos 11 dá menos 5. Menos 5 vezes 6, menos 30. Com 36 dá 6. 6 vezes 6, 36. Com 36 dá nada. Então, isso aqui é o meu quociente, beleza? Esse quociente aqui vai gerar para você a seguinte equação. Qual é o seu quociente? Vai ser 1x ao quadrado menos 5 menos 5x mais 6. E nessa equação aqui você vai encontrar duas raízes, beleza? Que são as raízes teoricamente 1 e 2. Faça por Bhaskara, você vai descobrir que dá 2 vezes 3. Por quê? 2 vezes 3 é 6. Então, na ordem, a menor é 2, a do meio é 3 e a maior de todas é 6. Beleza. Relação de Girard utilizada com êxito. Feito isso, ele pede para fazer um pequeno cálculo que é 2 vezes x1 mais o x3. O x1 é 2, 2 vezes 2, 4. O x3 é 6, soma dos dois dá 10. Alternativa correta, alternativa letra A. Beleza? Show! E agora vamos para a última questão. Nessa última questão é super interessante. Considere o polinômio aqui, polinômio de segundo grau. Ele fala que o coeficiente dominante é 2. Então, o coeficiente dominante, estou chamando de CD, é igual a 2. Que, resumidamente, é como se fosse o A da minha equação do segundo grau. Lembre-se, o seu polinômio é uma expressão que, ao igualar a zero, fica uma equação do segundo grau, completinha, né? Dependendo dos valores de ABC. Interessante que, pelo teorema da decomposição, pode ser dado como x menos uma raiz e x menos a outra raiz, beleza? Ok? Então, há essa possibilidade aí. Show? E, por falar em equação segundo grau, as relações de Girard soma menos b sobre a, produto c sobre a. Beleza? Como o meu a é 2, então a minha relação de Girard ficaria menos b sobre 2 e c sobre 2. Continuando a leitura, ele fala que uma das raízes
nos conjuntos dos complexos é... Opa! Ele está querendo me dizer que uma das raízes é 2 mais 3i. Ué, mas existe um teorema que fala, se uma raiz é 2 mais 3i, o seu conjugado também vai ser raiz. Então, isso aqui é importante, ou seja, se você sabe que 2 mais 3i é raiz, então 2 menos 3i também é raiz, certo? Então, de certa forma, se ele te dá uma, ele está te dando automaticamente as outras duas. Ele está te dando as duas, ok? Então, consequentemente, já tenho duas raízes aqui, certo? Na minha cabeça, eu ia usar regirrar, porque eu já tenho as duas e vou somar. Vamos somar. Se eu somar, vai dar 2 mais 3i, somando com 2 menos 3i. Lindamente, eu vou matar o 3i. Quanto que deu minha soma? Minha soma deu 4. Ah, mas a fórmula está aqui. Opa, qual é a fórmula da soma? A fórmula da soma é menos b sobre a, e o a é 2. Se eu multiplicar cruzado aqui, menos b igual a 8. Multiplico por menos 1, b igual a menos 8. Acabei de encontrar o valor de b. O valor de a foi dado. Aqui é o valor de a, certo? E aí, como é que eu vou encontrar o valor de c? Mesma coisa, só que agora eu vou multiplicar. Então, se eu multiplicar uma pela outra, certo? Eu vou ter o seguinte cálculo. 2 mais 3i vezes 2 menos 3i. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, negativo 6. 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos. 9i ao quadrado, certo? O interessante é, cortou, cortou. I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, né? Lá em números complexos a gente estudou muito esse cara. Menos com menos mais vai dar 4 mais 9, que vai dar 13. O que eu estou querendo dizer? Que o produto deu igual a 13. Mas o produto tem uma fórmula, que é C sobre A, certo? Multiplica cruzado, C igual a 26. Ou seja, encontrei o A, B e o C. Ou seja, para uma equação do segundo grau ter isso aqui como raiz, obrigatoriamente ela vai ter também isso aqui como raiz. Se isso acontecer, ela vai ter a seguinte configuração. Ela vai ser dada por A, que é 2, x ao quadrado, menos o b, que é 8, mais o c, que é 26. Essa equação aqui, né, esse polinômio aqui, tem essas raízes aí, certo? Ele pede o que mesmo? Ele pede a soma de a, b e c, certo? O a é exatamente 2, o b é menos 8 e o c é 26, certo? Se eu somar tudo isso, 2 com menos 8 vai dar menos 6. Com 26 vai dar 20, alternativa correta, alternativa letra D. Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês nessa super prova de polinômios com equações algébricas. Forte abraço, fique com Deus. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto.